Pode ir? Pode. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, começando mais uma edição do Freak News. Eu sou Felipe Oliveira, ao lado de Rodolfo Gomes, para trazer as notícias mais aleatórias, malucas e curiosas da última semana, que tem aí como título principal do nosso vídeo um apresentador da Band que denunciou um ex-funcionário por um crime absurdo, e a gente vai te contar, não é isso, Rodolfo? É isso, cara. Essa é a notícia pesada e muito mais nesse programa, que hoje é uma homenagem a ele, Felipe. Quem? Meu ídolo, ícone, Oswaldo Marceneiro. Se você não sabe quem é Oswaldo Marceneiro, recomendo muito que você pesquise e assista uma série aí de Ivan Mizanzuki, um outro gênio e do podcast brasileiro. Recomendo demais. Então, para Oswaldo Marceneiro hoje, um beijo, meu herói. Bom, a gente já sabe, Filipão, que o Daniel Alves não vai jogar no Internacional de Porto Alegre. Mas um caso que chamou muita atenção essa semana foi do folclórico jornalista aí colorado, Fabiano Baldasso, que afirmou no Jogo Aberto da Band lá do Rio Grande do Sul que o lateral direito do time, do Inter, o Heitor, é melhor que o Daniel Alves. Opa. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. Hoje o Heitor joga mais que o Daniel Alves. O que você acha, cara? O nosso querido Baldasso mereceu esse comentário merda, porque assim, com todo respeito ao Heitor, que é bom jogador, inclusive, é um guri, falando no Porto Alegrense, aí no Gauchês, é um guri formado nas categorias de base do Inter, bom jogador, mas assim, peraí, né, cara? Daniel Alves, tudo bem, vovô olímpico aí, 39 anos e tal, mas joga muito mais que o Heitor, né, Baldasso? Pelo amor de Deus. E outra, cara, é uma pressão desnecessária para um jogador muito jovem. Você tá comparando ele a um cara que é considerado um dos melhores laterais direitos da história, né? Eu até acho que o Daniel é muito superestimado como jogador e tal. Sim. Mas não há dúvidas do que esse cara conseguiu, dos títulos que ele conseguiu. Então, assim, é um cara que tem uma história do caramba e foi um dos principais laterais direitos do mundo na última década, se não o principal, né, nas últimas décadas. Então, cara, um peso desnecessário, não precisa disso. E o Heitor vai ser bom jogador, mas vai ser o Heitor. O Daniel Alves ele nunca vai ser. E uma cena bizarra aconteceu na França no último sábado. Afinal, em jogo marcado aí por invasão de campo, um torcedor do Lille pode ser preso depois de ser flagrado se masturbando em frente à torcida do Lens em jogo válido aí pelo campeonato francês. O torcedor, que não teve o nome divulgado, mostrou a genitália para a arquibancada, ocupada aí por apoiadores do time rival, dentre eles famílias e crianças. Que vacilão. Segundo o jornal La Voix du Nord, a investigação também pretende punir o infrator com uma multa de 13 mil libras, cerca de 94 mil reais. O duelo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Figueirense terminou em confusão na Série C. Tudo começou no final da segunda etapa, após o Jorginho, técnico do Figueirense, reclamar com o treinador Argel Fuchs Já foi, é foda, né? Eu não me contive, desculpa. Após aí reclamar com o Argel Fuchs, o treinador do Botafogo, sobre o número de faltas que a sua equipe vinha fazendo. Só que na sequência, o Walter, respondeu ao treinador do Figueirense, que imediatamente acabou ofendendo o Valtinho, dizendo: vai emagrecer, Walter, você tá gordo. Pronto, confusão generalizada, empurra e muito dedo na cara. Depois aí, com os ânimos mais calmos, na coletiva, o Jorginho pediu desculpa aí pro atacante parrudo do interior paulista. Puta, isso não se faz, cara. Gordofobia, né? Não, isso não se faz. A pequena cidade de Mostar, na Bósnia, viveu cenas de terror na última terça após a partida entre Veles Mostar e Borac. Tudo começou aos 82 minutos, quando o Artur Sabridia Topalovic decidiu encerrar o jogo depois que torcedores da casa invadiram o gramado. Porém, na volta para casa, o Arthur teve o seu carro incendiado por torcedores que armaram uma emboscada para ele e seus assistentes. De acordo com o relato aí de um policial, a agência de notícias AFP, uma pessoa ficou ferida e precisou ser hospitalizada. E os criminosos aí responsáveis pelo caso ainda estão sendo procurados pela polícia. Que situação, hein? Pois é, cara. O Tardelli tem que comemorar que o negócio com ele foi leve. É isso aí, pelo amor de Deus. Isso é incendiário, o caos. Imagina se a moda pega, cara. E agora, pra encerrar em alto astral nosso quadro, aguenta o coração aí, porque mesmo ainda se recuperando aí de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, o Rei Pelé, de 80 anos, segue evoluindo muito bem. Internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, essa semana o Rei do Futebol viralizou na web
fazendo exercícios aí em uma bicicleta ergométrica. Além disso, na última quarta, o Pelé soltou o vozeirão e cantou o hino do Santos para delírio da nação santista. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso é o primeiro baiano. Campeão absoluto desse ano. Santos, Santos sempre santo. Tá afinado o rei, hein? Tá afinado demais. Cantar ele canta, né? ABC, ABC, Grande. Toda criança tem que ler e escrever. Mano. Agora quem dá bola é o Santos. Bom, e agora o quadro mais esperado desse programa, Futeboteco Responde, porque é o quadro que você participa, você nos manda perguntas lá no nosso Instagram. Fique sempre atento aos stories, que uma vez por semana eu solto a caixinha. Mas antes, claro, se inscreva lá, siga a gente no Instagram, cujo link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. A primeira pergunta da semana foi do Josué Nunes. Ele pergunta o seguinte: qual o jogador do seu rival que vocês mais admiram e ninguém sabe? Caraca, grande pergunta do Josué, hein? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou palmeirense, então eu vou começar pelo Corinthians. Eu gostaria de ter o Fagner no meu time, o Renato Augusto e o William. Só? Só. No São Paulo, Rigoni. E no Santos, o João Paulo e o Marinho jogariam no Palmeiras tranquilamente. Você acha que o João Paulo jogaria no Palmeiras? Jogaria. Reserva do Everton seria ótimo. Se o Everton na seleção deixasse ele de titular, a gente tava bem. Entendi. O cara tá querendo o melhor goleiro do meu time em muitos anos pra ser reserva. Tá certo. Não, mas o Everton, pô. O Everton é o melhor goleiro da América do Sul. Pois aí. é. Bom, vamos lá. No Corinthians, cara, adoraria esses três caras que você falou. Esses caras dariam muito bem no Santos também. Não tem nem o que falar. Mas de todos mesmo, assim, que falar, quem você pegaria hoje? Fagner, cara. Fagner. Vocês não tem lateral direito, tem que aguentar o Pará fazendo a gente sofrer. E o Fagner é um cara que não adianta, assim, ele pode ser o que for, pode criticar ele de que for, mas é um cara muito acima da média pra posição, atuando no futebol brasileiro. E o Silvinho tá deixando ele ir até o meio campo só. A torcida do Corinthians Não tá dá, maluca, Não velho. dá, ele não apoia muito bem também. É. Bom, no Palmeiras, cara, tem uma porrada de cara que eu traria com tranquilidade. Mas eu vou focar em dois caras, assim. Um que é o Dudu, incontestável. Acho que não jogaria em nenhum rival, tá? Por conta da identificação dele com o Palmeiras, mas é um cara, um craque pra mim. E o Scarpa, cara, que eu acho subaproveitado no Palmeiras. É um cara que, com mais espaço, com os números que ele tem, um time que, puta, pode atacar, não precisa marcar tanto assim. Aqui no Santos a gente não marca muito, é a filosofia do time, ele poderia deitar. É um cara que eu gosto muito, é um cara que eu traria pro Peixão. E pra finalizar, o São Paulo, lógico, o Rigoni hoje tá se destacando, mas tem um jogador que eu buscaria, Luan. É um cara que eu acho que tem uma imposição física, não é um cara técnico, mas não necessariamente precisa ser tão técnico assim pra jogar ali, pra desarmar e tal. É um cara que eu gosto muito. Comentem aí quem que vocês gostam do rival de vocês. Deixem aí que eu quero saber. A pergunta número 2 é do Josino Tavares Neto. Ele diz aqui: qual foi o pior, melhor técnico do seu time? Ou seja, aquele que era ruim, mas deu alguma coisa para o seu clube. Diga aí, mano. Cara, fácil essa pra mim. Marcelo Oliveira. Ganhamos a Copa do Brasil em cima do Santos em 2015. O título que, assim, Palmeiras pode ganhar mais 3 Libertadores aí. O que significou aquele título pra torcida do Palmeiras? Só quem é palmeirense sabe, eu estava lá naquela epopeia na rua. Enfim, voltei pra casa às 5 horas da manhã, no outro dia bêbado. Acho que foi o Palmeiras mais mal treinado que eu vi, Sim, assim, desde cara. a nova geração. Sim, era uma bagunça tática, era um time totalmente desordenado. Bicuda, E o Marcelo Oliveira vinha de grandes trabalhos e foi uma decepção. E desde lá, então, ele sumiu. Ele até passou pelo Galo, foi demitido na final da Copa do Brasil de 2016, que o Galo perdeu pro Grêmio. Ele nem é cogitado mais pra nada, E acabou, né, cara? cara. Ninguém fala mais O do cara nome dele. sumiu. Ele foi o pior, melhor técnico que o Palmeiras teve. Aquele título, eu falo pra todo mundo, o Palmeiras ganhou no Praz e principalmente na sua torcida, cara. Se fosse dependendo do Marcelo, a gente não ganhava, Mas não. pra você ver que a vida é marketing, né, cara? Enquanto isso, o Diniz nunca ganhou nada, tá sempre empregado, vai entender. Bom, e no meu time, eu vou voltar mais pro passado, cara. Vou lembrar de Cabralzinho, o técnico do Santos de 95 que perdeu aquele título, o título brasileiro mais roubado da história do futebol, né, cara? Nossa, acho que compara-se com 2005, que aliás era o mesmo árbitro, né? Era o mesmo árbitro. Fizemos Márcio Rezende Freitas. fizemos doc dele. Temos doc. Vamos colocar no card. Virou pra você comentarista ver. e Virou tal. comentarista da Exato. Gol, enfim, né? Mas assim, Cabralzinho pegou um time desacreditadíssimo ali, sem grana. Na década de 90, pra quem acompanhou, sabe, assim, o Santos era um time que só apanhava de todo mundo. E com Giovanni Messias, Jameli,
Marcelo Passos, tantos outros, cara, o Edinho no gol, o Narciso na zaga, puta que pariu, Galo, aquele mesmo, Galo, cara, técnico, volante. o Santos conseguiu um resultado incrível aí, se não fosse essa arbitragem imunda, desse ser humano imundo chamado Márcio Rezende de Freitas, a gente teria batido campeão, mas fazer o que? Acontece, parabéns aí pro Botafogo e pro Túlio. O Ministério Público de São Paulo denunciou por furto um ex-funcionário do apresentador Milton Neves da Band. Segundo a matéria do UOL, o ex-gerente Evandro César Cesarino Filho Ribeiro foi acusado pelo jornalista de ser o mentor de um desvio no valor de R$2,5 milhões por meio de notas fiscais sem comprovação de serviços prestados. Segundo a matéria, o Evandro César trabalhou por mais de 2 décadas na empresa de publicidade do Milton Neves a Terceiro Tempo e teria sido ele o mentor do esquema de superfaturamento de serviços e falsificação de cheques que atingiu o apresentador da Band por mais de 5 anos. Em 29 de janeiro, ele foi indiciado pela Polícia Civil por furto qualificado, abuso de confiança e concurso de agentes. O esquema, que seria comandado por Evandro, também contava com a participação de um motoboy e um auxiliar de escritório. Os dois denunciaram o que estava acontecendo e confessaram a participação aí no crime. A polícia investiga o desvio de R$2,5 milhões das contas do Milton Neves nos últimos 5 anos, mas o valor pode ser até 5 vezes maior. Vale dizer que o Ribeiro ainda não é réu e cabe a um juiz aceitar ou não a denúncia feita pelo Ministério Público. Que situação! Aí, Rodolfo, é isso que eu falo, cara. A gente tem que se cercar de pessoas confiáveis. Tem, cara. Ainda bem que a gente tem nosso Guido Mantega aqui. Renan, se você fizer alguma coisa com o nosso... Você já sabe, né? Eu sei que você tá assistindo, Renan. Não, a gente tá brincando, claro. O Evandro aí ainda não é réu, como a gente disse. Mas é uma situação bizarra. O Milton Neves disse no UOL que se sentiu traído. Imagino, por mais que R$2,5 milhões pra ele, acho que não vai fazer tanta falta assim. Graças aí a fios, cabos elétricos e sapatos Rafarelo, enfim. Não, pode crer, cara. Não, mas é uma situação bizarra, né? E você vê assim que o cara trabalhou durante 2 décadas com o Milton, mas as coisas começaram a acontecer 5 anos pra cá, tá ligado? Bom, eu não quero julgar ninguém, mas assim, uma situação triste, cara, porque a gente não deve tomar nada de que não é nosso, né, cara? Claro. Independentemente do quanto de grana tem o outro, né? Se você não tá afim de trampar, cara, você acha que está mal valorizado, etc. Você sai fora, procura outro trabalho, tenta outra solução, mas, né, partir pra isso eu acho uma loucura. E de qualquer jeito, bom, tem que esperar a justiça definir, né? Não tem como falar muita coisa, porque só o tempo vai definir quem tá certo e quem tá errado nessa história. Bom, então é isso, rapaziada. Esse foi o Freak News de hoje. Comenta aí o que você achou sobre essas notícias. E lembrando que amanhã tem live. Estamos tentando arrumar o problema da semana passada, que não teve um problema de áudio, mas qualquer coisa a gente avisa pra vocês na comunidade. Mas por enquanto, já se inscreve lá, Futeboteco Live. O link também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, que amanhã a gente tem muita coisa pra falar pós-rodada de Campeonato Brasileiro às 8h30 ou 9 horas da noite. A gente espera você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.